Tudo que existe no mundo tem um nome. As pessoas fizeram isso para se comunicar. Quando olhamos uma sala cheia de classes e cadeiras e um quadro, chamamos de sala de aula. Quando olhamos a professora, chamamos de professora. Quando olhamos o nosso colégio, chamamos Colégio Senhor Bom Jesus. Então, para podermos estabelecer uma comunicação, damos nomes às coisas que vimos, para que a nossa comunicação se torne eficiente. Isso, na regra da língua portuguesa, se chama substantivo, que é o quê? O nome que se dá às coisas em geral. Os substantivos são classificados em concretos, designam seres reais ou do nosso imaginário, como, por exemplo, seres reais, criança, aluno, seres do nosso imaginário, Saci Pererê, ele não existe, mas no momento que eu falo a palavra Saci Pererê, a imagem me vem à mente. Seres animados ou inanimados. Seres animados são seres vivos, os seres humanos, né? E seres inanimados é quando eu dou vida a algo que não é uma pessoa, ou seja, seres vivos. Por exemplo, a madrugada acordou triste. A madrugada aqui, eu dei vida à palavra madrugada. Então, eu dei vida a um ser inanimado, porque não é possível a madrugada acordar triste, mas aqui eu dei vida a ela. Então, eu tenho um caso de inanimado, quando eu dou vida a coisas que não são seres vivos. Concretos, materiais ou espirituais, né? Pessoas, Joana, aluno, criança, animais, cavalo, tigre, vegetais, alface, arroz, objeto, copo, relógio, lugares, Maceió, Goiânia, entidades, né? Seres do nosso imaginário, lobisomem, fada, fenômenos, chuva, nevoeiro, vento. Substantivos abstratos é tudo que nomeia os sentimentos, o estado, as características e as ações. Abraço é uma ação que acontece principalmente entre dois ou mais seres. Abraço, beijo. Tristeza é um estado, é um sentimento. Saudade também é um sentimento. E características: bondade, coragem, inteligência. São características de que os seres podem ser dotados. É preciso ter cuidado sobre o substantivo concreto e abstrato, porque dependendo do contexto em que ele se encontra, a mesma palavra pode, numa oração, ter significado de substantivo concreto e em outra em substantivo abstrato. Por exemplo, que imagem você fez do chefe? A imagem no espelho está distorcida. Que imagem você fez do chefe? Ou seja, que conceito, que estado você faz em relação ao chefe? Qual é o sentimento que tu tem em relação ao chefe? No caso aqui, imagem é um substantivo abstrato. Agora, quando eu falo a imagem no espelho está distorcida, é um substantivo concreto, porque eu consigo visualizar uma imagem que está distorcida no espelho. E o que é os substantivos comuns? Nomeio seres da mesma espécie de forma genérica, como, por exemplo, escola, colégio e assim por diante. Os substantivos próprios, eles dão nome a algo, pessoa, lugar e sempre começa com letra inicial maiúscula. Por quê? Porque ele nomeia.
Por exemplo, Colégio Romano Senhor Bom Jesus. Por que é escrito com letra inicial maiúscula? Porque está dando nome à palavra, ao substantivo colégio, que no caso é Colégio Romano Senhor Bom Jesus. Substantivos coletivos se refere a um conjunto de seres da mesma espécie, como por exemplo, cardume, eu estou me referindo a peixes. Arquipélago, eu estou me referindo a um conjunto de ilhas. Então, os coletivos mais comuns são aqueles que dão nome a conjuntos de pessoas, animais e coisas. O substantivo simples, ele forma-se por apenas uma palavra, um radical, como por exemplo, cadeira, lua, estrela. O substantivo composto, ele forma-se por mais de uma palavra, ou seja, mais de um radical, como por exemplo, beija-flor, onde eu tenho aqui uma composição por justaposição, onde eu tenho duas palavras justapostas, né? Dois radicais justapostos, um do ladinho do outro. Aqui eu tenho outro substantivo composto, pontapé, que é formado pela junção de ponta mais pé, e como eu tenho uma perda de fonema, né? Porque eu não falo ponta a pé, eu falo pontapé. Eu tenho uma composição por aglutinação. Já os substantivos primitivos são aqueles que não se formam a partir de outra palavra, como, por exemplo, papel. Já os substantivos derivados formam-se a partir de outras palavras, como, por exemplo, de papel, eu formo a palavra derivada papelaria. Então, da palavra do substantivo primitivo, papel, eu formo o substantivo derivado papelaria. E assim por diante. Na flexão de gênero dos substantivos, eles são divididos em masculino e feminino. O gênero, ele é uma categoria linguística, ou seja, ele não deve ser confundido com a noção biológica de sexo, certo? O masculino, o gênero masculino, ele não sofre flexão. A variação é o feminino. Por exemplo, quando se diz o trabalhador brasileiro sofre com os altos impostos, há uma referência generalizada, que pode significar homem ou mulher que trabalha, sofre com os altos impostos. Também se pode dizer que o masculino é generalizante, uma vez que, havendo necessidade da gente se referir a ambos os sexos, por meio de um substantivo que possui as formas masculina e feminina, a primeira forma, que é a masculina, é a utilizada. Formação do feminino no substantivo. Ele pode acontecer pela adição de desinências a partir de um mesmo radical. Nós vimos as desinências, né? As desinências nominais e verbais. As desinências nominais, ela vai me indicar o gênero, se é masculino ou feminino, singular ou plural. Menino, tem mesmo radical, ó. Vai até aqui o meu radical. Acrescentei a desinência o para se referir a masculino, a desinência a para se referir a feminino. Nesse caso, pela adição de desinências, quando eu tenho um caso de substantivos formados a partir de um mesmo radical, eu tenho chamado de caso dos substantivos biforme.
que apresenta duas formas em um só radical, biforme. A formação do feminino no substantivo a partir de radicais diferentes, ó, homem, mulher, pai, mãe, radicais completamente diferentes para indicar o gênero, né? Que um é feminino, outro masculino. Substantivos terminados em O mudam para A, no caso, para designar o substantivo feminino filha. Substantivos terminados em OR, DOR e DOR normalmente formam com o acréscimo de A, professor, professora, embaixador, embaixadora, e pode acontecer também de ter mais de uma possibilidade de flexão, como no caso de embaixador, embaixadora ou embaixatriz. Tem mais de uma flexão para designar o feminino. Substantivos terminados em consoante. Em geral, formam o feminino pela adição da desinência a. Aqui, pela desinência a, como por exemplo, corretor, corretora. Cantor, cantora. Tem os substantivos que formam o feminino com os sufixos essa, com dois S's e issa. Cônsul, consuleza, conde, condessa, que no caso é com dois S. Poeta, poetisa e assim por diante. Substantivos terminados em E. A maioria deles não varia, fazendo parte da categoria dos substantivos uniformes, que são o seguinte: cliente, pente, servente, habitante, não varia. Outros acrescentam a depois da supressão da vogal temática. A vogal temática é aquela que vem coladinha ao radical, que nem nós vimos quando estudamos a estrutura do verbo. Como, por exemplo, infante, infanta, parente, parenta, presidente, presidenta, monge, monja. Então, a vogal temática, ela forma com o radical o tema e, portanto, não constitui um morfema flexional. É a partir do tema que são acrescentadas as desinências, relembrando a estrutura de palavras. Nós vimos que cliente, pente, servente, habitante, eles fazem parte da categoria dos substantivos uniformes. Os substantivos uniformes dividem-se em três categorias: epicenos, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. Epicenos são os nomes de animais que possuem um gênero para os dois sexos. Por exemplo, a águia, a baleia, o besouro, o tatu, o búfalo, o gorila, a girafa, a zebra. Quando nós necessitamos especificar o sexo do animal, utilizamos as palavras macho e fêmea junto com o substantivo que nomeia, como, por exemplo, anta, fêmea, búfalo macho, búfalo fêmea, gorila macho, gorila fêmea. E assim por diante. No entanto, se a gente utilizar como adjetivos as palavras macho e fêmea, elas serão flexionadas e a construção perde o hífen porque não se trata mais de um substantivo composto, mas sim de uma estrutura formada por substantivo mais adjetivo, em que este adjetivo, por que ele é adjetivo? Porque ele está dando uma característica ao substantivo, como por exemplo, anta macha, anta fêmea, búfalo macho, búfalo fêmeo, gorila macho, gorila fêmeo.
A segunda categoria dos substantivos uniformes são substantivos sobrecomuns. São aqueles que apresentam somente uma única forma para designar ambos os gêneros, masculino e feminino. O apóstolo, a testemunha, a criança, o indivíduo, a pessoa. E a terceira e última categoria dos substantivos uniformes são aqueles comuns de dois gêneros, ou seja, uma só forma para os dois sexos, porém, são determinados por um artigo, o ou a, que vem antes desses substantivos. O indígena, a indígena, a acrobata ou acrobata, o chefe, a chefe. Todos os substantivos ou adjetivos substantivados terminam em ista. São comuns de dois gêneros, como, por exemplo, o pianista, a pianista. A gente diz a personagem ou personagem, independentemente de fazer referência a homem ou mulher.